gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas, e hoje provavelmente vai ser o quadrinho mais infame, ou que a internet mais odeia, que a gente vai falar nos últimos tempos. Hoje a gente vai conversar sobre o incrível Império Secreto, que eu li no Marvel Unlimited. Cara, falar dessa saga é muito difícil. Primeiro porque existe um hate muito grande sobre o que a Marvel fez com o Capitão América nessa saga, mas ao mesmo tempo ela é brilhante de diversas maneiras, então é muito difícil você conversar sobre ela, porque já existe um hate pré você falar qualquer coisa. O que aconteceu? Só pra situar, eu acho que virou bastante notícia na época em que ocorreu, é uma saga de 2017, então ela é mais ou menos recente, e a Marvel basicamente tornou público ao mundo que o Capitão América é um agente da Hydra. Tem até a famosa cena dele falando Hydra. Isso foi uma notícia que viralizou muito. Eu mesmo, no primeiro momento, eu fiquei bastante impactado. Eu lembro que eu comentei no Twitter quando saiu essa notícia. Mas, lendo depois dessa saga, eu li ela no decorrer no final do último ano, basicamente. Ela brinca com alguns aspectos bastante interessantes, tanto da mitologia do Capitão América quanto a mitologia do super-herói mesmo, e consegue correlacionar bem com política, ou como funciona a política americana, todos esses aspectos que às vezes fogem um pouco do nosso conhecimento, mas que a Marvel conseguiu estruturar numa série gigantesca. Para vocês terem uma ideia, a saga, os quadrinhos principais eles vão da numeração 0 até o número 10, mas é uma saga que se expandiu por diversos títulos. Então a gente teve o Ômega, que foi uma posterior ao fim da Império Secreto, a gente teve Brave New World, a gente teve Underground, a gente teve as histórias normais de Homem-Aranha, X-Men, tudo ocorrendo nesse universo, nesse período. Algumas histórias não são tão boas quanto as outras, isso é claro e é um fato. As histórias secundárias que a Marvel conseguiu desenvolver, elas são simplesmente excelentes. O Sam Wilson se torna um personagem maravilhoso nesse enredo. Ele consegue, como ele está carregando o símbolo do Capitão América nessa fase, né? Para ele é muito problemático o que o Capitão chegou a fazer. Vamos tentar estruturar isso de uma maneira mais linear. O Capitão América, ele começa a se comportar de uma maneira mais estranha, ele começa a entrar mais dentro do governo, da SHIELD, atuar mais internamente. Chega um determinado momento que todas as crises estouram ao mesmo tempo. E aí a SHIELD, junto com o governo americano, cede todos os poderes militar e político para o Capitão América, na confiança de que ele traria ordem àquela situação. O que acontece é que a Hydra toma posse. E é importante colocar um adendo aqui, que não é a mesma Hydra do Caveira Vermelha, não é a Hydra nazista em que a gente viu o Capitão América combater durante tantos anos. É um outro órgão da Hydra, que ainda é a Hydra, mas que de certo modo a Marvel tentou pintar como não nazista, mas com certeza fascista. O Capitão América não se tornou nazista, ele só se tornou um fascista. E por mais que a gente tenha isso meio nebuloso na cabeça, existe uma certa diferença. E aí o Capitão América toma o controle de todo o governo, então os Estados Unidos estão sobre o comando dele, e basicamente ele utiliza diversos mecanismos de defesa que foram sendo criados durante os anos para separar os heróis. Então, os heróis cósmicos, eles são colocados para fora do planeta Terra, porque estava vindo uma grande onda Chitauri invadir o planeta Terra. Então eles ativam o escudo, que basicamente, eu acho que até os filmes da Marvel trataram um pouco disso, que é colocar uma grande redoma de proteção em torno da Terra para ela não ser invadida. Pois bem, nos quadrinhos eles colocaram, só que todos os heróis cósmicos ficaram do lado de fora. Então Capitã Marvel, a Quasar, os Guardiões da Galáxia, todos esses heróis que têm um certo nível de poder mais cósmico ficam para fora e não conseguem retornar para a Terra. Dentro da Terra a gente tem os heróis urbanos, então a gente tem a galera que combate na cidade de Nova York. Eles são presos dentro de uma esfera de energia negra, ou seja, a cidade de Nova York ela fica literalmente isolada também por um domo de magia. E com esse caminhar da história em que o Capitão América vai resolvendo coisas dos Estados Unidos com política,
ou seja, a Hydra meio que resolve problemas de educação, segurança, saúde. Ela vai tomando as decisões fascistas, então ela isola a Terra de todo o universo, ela isola Nova York, que é um local muito mais difícil de ser controlado, ela faz acordo com, por exemplo, os X-Men, com as lideranças dos X-Men para manter eles afastados de todo esse conflito. Então eles ficam isolados na costa oeste, eles ganham um terreno para criar uma pátria mutante até o Capitão América conseguir resolver a situação no país dele. E a população, num primeiro momento, por ser a figura do Capitão América, abraça isso muito fortemente. O Capitão América para de utilizar de diplomacia com outros países e a gente chega num novo status quo, que é um Estados Unidos fascista controlado pela Hydra. Eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, inclusive sobre a solução que é encontrada para o Capitão América, mas o que é importante ressaltar é que os heróis não ficaram parados esperando, né, o Capitão América tomar conta de tudo. Então cria-se alguns órgãos dissidentes. E é bastante engraçado que, apesar deles lutarem contra o regime, eles têm visões diferentes do que deve ser realizado. Ou seja, a Viúva Negra monta um grupo de heróis que acredita que a solução é descobrir um jeito de matar o Capitão América. Os heróis liderados pelo Tony Stark, Sam Wilson e outros Vingadores acham que, através do cubo cósmico, que é o que eles acreditam que gerou essa mudança no Capitão América, eles conseguem voltar o planeta Terra para aquele status quo. Os heróis cósmicos têm os próprios problemas deles para lidar, então eles vão atrás de outros planetas procurando saber se alguém conseguiria ajudá-los ou não. Então tem essas diversas frentes de heróis que querem o mesmo objetivo, mas divergem em como combatê-lo, que também é uma característica bastante interessante do que a gente vê na política na vida real. A gente muitas vezes tem algum governo que existe uma certa crítica com relação a ele, mas os órgãos de oposição não conseguem dialogar para fazer uma crítica mais contundente ou ter alguma ação mais efetiva. As histórias deles vão levando eles a viajar pelos Estados Unidos e ver como tudo está afetando tanto a população quanto os outros heróis. Então teve heróis que abandonaram o manto, tivemos pessoas que, em teoria, são pessoas boas, né, população normal, que acaba entrando numa onda fascista e de discriminação muito forte. A gente tem o caso mesmo dos Inumanos, que são enviados para campos de concentração, não tem como dosar essa pílula. A gente tem os mutantes, que existem órgãos de resistência dentro do país dos mutantes, que foi cedido pelo Capitão América, porque eles acham aquilo simplesmente absurdo. E é um caldeirão de tantas histórias boas, que eu entendo um pouco as críticas de que não é tão construído na figura do Capitão, mas eu também acho isso um pouco bullshit, porque você consegue aproveitar o que está acontecendo pelos olhos de diversas pessoas. Tem uma história maravilhosa, que é uma jornalista indo entrevistar o Capitão América após ele se assumir como da Hydra e a Hydra tomar o poder, e basicamente a história termina com a censura do jornalismo e da imprensa, como a gente conhece. Eu acho que o hate é muito mais pelo que foi mudado da figura do Capitão América. Obviamente que a Marvel retorna ao status quo ao final desse quadrinho, com alguns desdobramentos muito interessantes. A história final, que é basicamente um grande diálogo sobre fascismo, responsabilidades, a figura de um político, é magistral, mas eu acho que o hate vem muito de estão atacando a figura do Capitão América. Agora, se você quiser realmente saber o que houve com o Capitão América, você pode continuar assistindo, que eu vou contar. Se você não quer spoiler e quer ver por conta própria, a gente encerra o vídeo por aqui e se vê na próxima. Então vou contar até 3. O que aconteceu com o Capitão América? O Capitão América que se tornou fascista não é o nosso Capitão América, o que lutou na Segunda Guerra Mundial e o que envelheceu. Alguns anos atrás teve o arco Vertente, em que o Caveira Vermelha tomou conta do cubo
o Tesseract. Só que o Tesseract ele desenvolveu uma inteligência senciente dentro dele, que é a Kubrick. Ele faz uma amizade com ela, enganando ela, e ele consegue fazer com que o cubo transforme o Capitão América em um agente da Hydra. Mas o verdadeiro Capitão América, a essência verdadeira do Capitão América, ela tá dentro do cubo. E é essa essência que vai lutar dentro do cubo para reunir os fragmentos da sua memória e saber onde ele tá e conseguir enfrentar a sua contraparte maligna. Existe um trecho muito interessante, né, após a descoberta do Steve do mal e o retorno do Steve do bem, que eles conversam e o Capitão América do mal fala para ele que dentro das leis americanas ele não cometeu nenhum crime. Ele tinha plenos poderes naquela época, pode ser considerado, contestada a ética dele das suas ações, mas ele não efetivamente cometeu algum crime. O Capitão América fica bastante sem reação com relação a isso, e eu acho que esse personagem do Steve do Mal ele vai conseguir ser utilizado com o passar do tempo, porque ele pega um gancho muito interessante de que, por mais de que se combata o fascismo, sempre vai haver esse flerte, sempre vão haver pessoas achando que é um caminho viável, e ele brinca bastante com essa questão. É um pouco chato ver o retorno do Steve do bem, eu preferia que fosse alguma coisa mais o Sam Wilson derrubando o outro. O Sam tem uma participação excelente, os quadrinhos, as histórias do Sam são maravilhosas porque o Sam Wilson usa o Twitter. E todas as primeiras páginas dos quadrinhos dele são tweets. Então, são tweets da timeline dele, de pessoas que concordam, ou de pessoas que não concordam com a Hydra, ou de pessoas chamando ele de covarde por ter desaparecido. E eu acho muito interessante como ele consegue subverter essa tecnologia para dar também, contar um pouco a história do que está acontecendo com a população. Então, no final, ele tem esse gosto agridoce, o que torna o quadrinho muito mais interessante, mas é óbvio, a Marvel sempre retorna ao seu status quo com uma mudança ou outra de leve. Então é isso, gente. Império Secreto, sinceramente, foi um dos melhores quadrinhos que eu li nos últimos anos. É uma saga imensa, eu li todas as suas vertentes porque eu me apaixonei pelas suas histórias e pelo desenvolvimento e o foco que a Marvel deu na população comum e como ela estava reagindo àquilo tudo. E obviamente ela não é perfeita, ela tem seus vales e seus picos em histórias, mas acho que no momento atual é uma história que vale bastante a pena ser lida. Eu demorei bastante tempo para ler, porque eu li no período das eleições, então era alguma coisa que você conseguia fazer uma correlação bem direta do que estava acontecendo. Mas vale a pena como estudo, vale a pena quem quer aproveitar quando a Marvel dá a chance de se brincar com o status quo dela, mesmo que seja por um período bastante específico. Aqui no Brasil já saiu tudo pela Panini, saiu no decorrer de 2018, foi um tempo até curto entre sair em 2017 nos Estados Unidos, em 2018 aqui no Brasil, então você já consegue comprar tudo com uma certa facilidade, e eu acredito que é uma história que vai ganhar alguns encardenados aí no passar dos anos, então vale a pena ficar de olho. De mais a mais é isso, não se esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados aqui do meu lado direito e se inscrever aqui na bolinha do meu lado esquerdo se você quiser continuar acompanhando o conteúdo do canal. A gente se vê no próximo vídeo, beijo grande, tchau!